Leia a Bíblia em um ano. Dia 21. Capítulos 11 ao 13. Então Yahvé disse a Moisés: Farei vir uma praga contra o faraó e contra o Egito. Depois desse sinal, ele vos deixará partir daqui. De fato, ele vos expulsará a todos vós, de uma só vez e para sempre. Dize, pois, ao povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e ouro. E Yahvé fez com que o povo encontrasse graça aos olhos de todos os egípcios. Moisés era também muito estimado e um grande homem na terra do Egito, tanto aos olhos dos conselheiros do faraó quanto aos olhos do povo. E Moisés proclamou ao faraó: Assim diz Yahvé: à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava, que trabalha no moinho, assim como todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. Haverá, portanto, grande pranto em toda a terra do Egito, como nunca houve antes e nem nunca haverá. Contudo, entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá o rosnar de um cão sequer, para que saibas que Yahvé fez uma distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses conselheiros descerão a mim e se prostrarão diante de mim, suplicando: Sai, tu e todo o teu povo que te segue. Só depois desses acontecimentos sairei. E ardendo em ira, saiu Moisés da presença do faraó. E Yahvé disse a Moisés: O faraó não vos ouvirá, para que se multipliquem os meus atos prodigiosos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses sinais maravilhosos diante do faraó, mas Yahvé endureceu seu coração, e ele não permitiu que os filhos de Israel abandonassem a terra do Egito. A Páscoa de Deus, a libertação. Capítulo 12. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: Que este mês seja para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena, para consumir o cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na porção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós escolhereis entre os cordeiros e entre os cabritos, e os guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco de sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que os comeram. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães marzá, não fermentados, e ervas amargas, e comerão. Não comereis nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estáis prontos para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. É o Pessá de Yahvé, a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens quanto os animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé.
O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis de decreto perpétuo. A festa dos pães Matzah, ázimos. Durante 7 dias comerões pães Matzah, sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Algo fermentado desde o primeiro dia até o 7º, esta pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, e no 7º dia, igualmente, uma santa convocação. Nenhuma obra se fará nelas, e vós preparareis somente o que cada um deve comer. Celebrareis, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi neste dia em que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. Vós observeis esse dia por todas as vossas gerações, porquanto é um decreto perpétuo. No primeiro mês do ano, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os pães Matzah, sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural da terra. Não comereis pão nem qualquer outro alimento fermentado. Em todo lugar em que habitardes comereis pães Matzah, ázimos. A 10ª e última praga, a morte. Moisés convocou, pois, todos os anciãos, autoridades de Israel, e orientou-os: Ide, escolhei um cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e amolai para celebrar o Pessah, a Páscoa. Tomai alguns ramos de ísopo, molhai-no no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até de manhã, porque Yahvé passará por toda a terra para matar os egípcios. E quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as 2 colunas laterais, ele passará adiante desta porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas, para vos ferir de morte. Observarei estas instruções, um decreto para vós e vossos filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que Yahvé vos dará, como ele prometeu, celebrareis este rito. Quando vossos filhos vos indagar, que rito é este? É o sacrifício de Pessah, Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo prostrou-se em adoração a Deus, Yahvé. Foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como Yahvé ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. A morte dos primogênitos egípcios. Então, eis que à meia-noite, Yahvé matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono egípcio, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no cárcere, e também todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todo o povo egípcio se levantaram assustados, e houve terrível pranto por todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse algum morto. Início do êxodo pelo deserto. Ainda as trevas da noite cobriam o Egito quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão.
e determinou-lhes: levantai-vos e saí imediatamente do meio do meu povo e das minhas terras, vós e todos os filhos de Israel, e de portanto, e servi a Yahvé, como tendes insistido. Levai convosco vossos rebanhos, vosso gado, como pedistes, e parti e pedi a vosso Deus, para que eu também seja abençoado. E os egípcios pressionavam o povo a que abandonasse depressa o país, exclamando: eis que morreremos todos. O povo levou, pois, a farinha amassada antes que levedasse, e as amassadeiras, atadas em trouxas, com seus mantos sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E Yahvé fez que o povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, da maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois quanto de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Assim como Yahvé passou em vigília aquela noite para tirar das terras do Egito os filhos de Israel, estes semelhantemente devem passar em vigília esta noite para honrar Yahvé, o Eterno, por todas as suas gerações. As leis para celebrar a Páscoa. Então Yahvé ordenou a Moisés e a Arão: eis as leis para o sacrifício de Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Entretanto, o escravo comprado depois de circuncidado terá o direito de comê-lo também. O residente temporário e o assalariado estrangeiro, ainda que circuncidado, dela não comerão. Há de se comer numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne, e não quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel o fará. Se algum imigrante estrangeiro habita contigo e quiser celebrar a Páscoa para Yahvé, terá de circuncidar todos os do sexo masculino de sua família, então poderá participar. A mesma lei se aplica ao natural da terra e ao prosélito, o estrangeiro residente. Assim, todos os filhos de Israel fizeram tudo como o Senhor lhes havia ordenado, por intermédio de Moisés e Arão. No mesmo dia, Yahvé tirou todos os filhos de Israel do Egito, organizados de acordo com seus exércitos. Consagração dos primogênitos. Capítulo 13. Então o Senhor Deus ordenou a Moisés: consagra-me todos os primogênitos. Todo primeiro filho israelita que vem à luz me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. E Moisés discursou ao povo: celebrai perpetuamente este dia em que saístes do Egito, da casa da escravidão, pois com a mão poderosa o Senhor vos tirou de lá, e por isto não comereis pão fermentado. Hoje é um dia de primavera, no mês de Abibe, e estáis abandonando as terras do Egito. Quando Yahvé vos fizer adentrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, território que jurou a vossos antepassados que vos daria, terra onde mana leite e mel. Então havereis de celebrar esta cerimônia, sempre neste mesmo mês. Comereis pães sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma grande festa para Yahvé.
Durante estes 7 dias serão comidos pães sem fermento. Não haverá em vossas casas nada fermentado, nem em todo o vosso território. Naquele dia, assim falarás ao teu filho: Eis o que Yahvé fez por mim quando saí do Egito. E será como sinal da tua mão, um memorial entre os teus olhos, para que a lei de Yahvé esteja na tua boca, pois Yahvé te tirou do Egito com braço forte. Observarás essa lei perpetuamente no tempo determinado, de ano em ano, depois que o Senhor te fizer entrar na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus pais, entregar-te por herança. Separarás para Yahvé o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos de teu rebanho pertencem ao Senhor. Resgatarás com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiseres resgatá-la, tu lhe quebrarás o pescoço, mas todo primogênito de homem entre teus filhos tu o resgatarás. E quando amanhã o teu filho te perguntar: que é isto? Responder-lhe-ás: Yahvé tirou-dos na terra do Egito, da casa da escravidão, com mão poderosa. Porquanto, tendo-se obstinado o Faraó e não querendo deixar-nos partir, Yahvé matou todos os primogênitos da casa do Egito, desde o filho mais novo do homem até as primeiras crias dos animais. É por isso que sacrificamos a Yahvé todo o primeiro filho de macho entre os animais, mas pagamos o preço do resgate para ficarmos com os nossos primogênitos. Isso será, pois, como um sinal amarrado à tua mão esquerda, e tefilim, um sinal em sua testa, como uma lembrança de que Yahvé nos tirou do Egito com mão forte. A saída das terras do Egito. Ora, quando o Faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este caminho fosse mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, em Lansuf, Mar Vermelho. Embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito, Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de nos visitar, então nesse dia levai daqui convosco os meus ossos. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite.